E aí, sexto ano, hoje nós vamos falar sobre a diferença do espaço rural e do espaço urbano. Essa é a nossa aula 6, né? Pode parecer muito fácil diferenciar né? A gente olhando, diferenciar o espaço rural do espaço urbano, mas a gente precisa compreender o conceito, né? O conceito, o livro diz aqui, ó. O campo é formado por áreas que ficam fora do perímetro das cidades e onde predominam atividades agropecuárias ou extrativistas. Tá? Então, o campo fica fora da cidade e lá predominam atividades da agropecuária e do extrativismo. Já as cidades são aglomerações urbanas circunscritas em um espaço delimitado onde as atividades predominantes são o comércio, a indústria e as atividades administrativas. Nelas encontra-se grande densidade de moradias. Ou seja, para a geografia, como é que a gente vai diferenciar o espaço rural e urbano? Através das atividades econômicas. As atividades que nós vimos na aula passada, setor primário, secundário e terciário. Se é um local que está fora do perímetro urbano e que tem atividades do setor primário, a gente diz que é rural. Quando tem aglomerações urbanas e as atividades principais são do setor terciário da economia, então a gente classifica como urbano. Tá? E aí o livro começa a descrever cada uma dessas partes. Aqui, ó, há algumas décadas, a maioria das pessoas vivia no campo. Lá produziam a maior parte dos bens necessários para a sua sobrevivência. Tá? O que o livro quer dizer? Que antigamente todas as pessoas viviam no campo. E por causa de um processo industrial, da instalação de indústrias nas grandes cidades, as cidades começam a se urbanizar. Tá? Isso ocorreu há mais de 200 anos na Europa e aqui no Rio de Janeiro começou a ocorrer a partir de 1930 esse processo de industrialização que gerou um processo de urbanização. Tá? O livro fala também que existem diferentes tipos de campo. Né? Aqui, ó, apesar de a agropecuária ser a principal atividade realizada no campo, há também várias outras atividades não agrícolas. Podemos citar, por exemplo, o uso do campo como área de lazer, turismo, moradia, cultivo não comercial. O turismo, ele é muito incentivado nessas áreas rurais também, né? Não só em áreas mais famosas, né, do Pantanal, de áreas mais distantes, mas aqui no Rio de Janeiro também. Nós temos cidades que têm atrativos rurais, né? No interior do Rio de Janeiro, Valença, Vassouras, Nova Friburgo, que tem esse apelo turístico. Né? Então, existem vários tipos de campo. Né? E o livro continua aqui falando que há uma grande diversidade no meio rural mundial. Tá? Em geral, em países mais desenvolvidos, um menor percentual de pessoas vive no campo. A agropecuária adota técnicas modernas. Ou seja, por que tem menos gente morando no campo? Porque, pelo fato da agricultura, a agropecuária ser mais mecanizada, precisa de menos pessoas para trabalhar nessa agricultura. Então as pessoas acabam ficando desempregadas e vão correr atrás de emprego nas cidades. Tá? Então, nos locais mais desenvolvidos e em desenvolvimento, a agricultura ela acaba empregando menos. Tá? Já o livro, na página 224, começa a falar das cidades e diz que um dos critérios para se considerar uma aglomeração como cidade é a densidade demográfica e a existência da infraestrutura e equipamentos urbanos, como redes de transporte, escolas, hospitais, bancos e comércio, né, que é o setor terciário, como nós vimos na aula passada. E aí, como existem vários tipos de campo, também existem diferentes formas de cidade. Né? E o livro fala aqui, ó, as cidades podem ser divididas de acordo com as funções principais que desempenham. Há cidades que se destacam por desempenhar funções administrativas, comerciais, religiosas, de defesa ou
outros, né? Muitas das vezes a classificação das cidades está relacionada à sua principal atividade econômica. Assim, podemos falar em cidades portuárias, cidades comerciais, cidades industriais, cidades turísticas. E muitas das vezes uma mesma cidade tem vários desses atrativos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade portuária, é uma cidade turística, é uma cidade comercial. Já foi mais industrial, mas ainda tem uns resquíciozinhos de indústria, né? Então, a gente pode classificar as cidades de acordo com as suas principais atividades, tá? E, para a gente terminar, o livro comenta que as relações entre o campo e a cidade, né? O rural e o urbano são áreas interdependentes, ou seja, uma depende da outra, fornecendo e consumindo bens e serviços mutuamente. As cidades também fornecem uma série de bens e serviços para o campo, como máquinas agrícolas, serviços agrônomos, defensivos e serviços financeiros. As relações entre o campo e a cidade são determinadas pelo modelo econômico adotado pela sociedade. Nos países mais urbanizados, é muito comum os trabalhadores do campo morarem na cidade e trabalharem nas áreas rurais. Também acontece de pessoas que vivem no campo trabalharem nas cidades usando a área rural como moradia. As áreas rurais também podem ser áreas de lazer para as pessoas que vivem nas cidades, uma vez que o contato com a natureza é um atrativo que leva muitas pessoas a procurar o turismo rural. Então, é diferente do que a gente pensa, né? Ou que algumas pessoas pensam, o espaço rural ele não é isolado do espaço urbano, de maneira alguma. Há uma dependência, há uma interdependência forte. Por exemplo, a nossa alimentação, boa parte dos produtos que a gente come são plantados no campo. Até os produtos industrializados, processados, eles têm alguns elementos, né? Quando você come um biscoito, sei lá, um biscoito fofura, né? Ele é industrializado, ele é feito na cidade, só que ele leva milho, né? E da onde vem o milho? Da área rural. Então, há essa interdependência. E a área rural precisa dos maquinários, dos serviços financeiros que ocorrem na área urbana. Então, há essa interdependência grande entre esses dois mundos, né? Que parecem ser tão isolados, tão distantes, mas estão intrinsecamente ligados, tá? Então, pessoal, a gente termina a nossa matéria aqui. Não deixem de fazer a página 227, os exercícios da página 227, tá? E não deixem de assistir as nossas aulas aqui e as lives às segundas-feiras, tá? Então, uma boa semana para vocês e até a próxima.